O sol queimava sem piedade, transformando a praça em um forno a céu aberto. O ar parecia vibrar com o calor, e até mesmo as poucas árvores que cercavam o espaço não conseguiam oferecer sombra suficiente. O chão de pedra refletia o brilho intenso da tarde, e a brisa, se existia, era apenas uma lembrança distante. Alice caminhava com passos cuidadosos entre os bancos de madeira desgastados, equilibrando a bandeja de doces entre as mãos. O suor escorria por sua testa, molhando os fios castanhos que insistiam em grudar em seu rosto. Mas ela não parava. A cada doce vendido, um pequeno alívio surgia em seu peito. Sabia que não podia falhar. Sua mãe, Helena, estava em casa, doente, lutando para se manter de pé a cada dia. Os remédios eram caros, o aluguel nunca esperava, e a comida na despensa parecia desaparecer mais rápido do que deveria. Então, não importava o calor, o cansaço ou os olhares condescendentes de alguns transeuntes. Alice tinha um propósito. A praça era um cenário familiar, um palco onde a vida seguia seu ritmo peculiar. O velho Elias, dono da banca de jornal, reorganizava suas revistas amareladas pelo tempo, lançando olhares atentos ao movimento. Um casal conversava baixo sob a sombra de uma árvore retorcida, enquanto uma criança brincava sozinha na calçada, chutando uma tampinha de garrafa. Tudo era tão rotineiro, tão previsível. Até que um som diferente rasgou o ar. Alice parou. Seu corpo reagiu antes de sua mente processar. O som era baixo, irregular, quase engolido pelo calor sufocante da tarde. Um choro. Fraco. Ela virou a cabeça em várias direções, procurando a origem. Mas tudo parecia normal. A voz do jornaleiro, o barulho distante do trânsito, o ranger de um balanço enferrujado. E então, o choro veio de novo. Dessa vez, mais nítido. Seu coração bateu mais forte. O som parecia preso. Alice apertou a bandeja contra o peito e deu um passo hesitante na direção de onde julgava vir aquele som. Seus olhos varreram cada canto da praça até que, finalmente, pararam em um carro estacionado próximo à banca de Elias, um modelo antigo, a pintura desbotada pelo tempo. Mas o que chamou sua atenção não foi o carro em si. Os vidros estavam fechados. Completamente fechados. Ela se aproximou com cautela, os pés parecendo pesados como chumbo. O sol refletia na janela, impedindo que enxergasse o interior. Mas Alice sentia, sabia, que algo estava errado. Apoiou a mão trêmula no vidro quente e inclinou o rosto, protegendo os olhos do reflexo. O que viu fez seu estômago despencar. Lá dentro, um bebê, pequeno e frágil, estava afundado na cadeirinha do banco traseiro. Seu rosto vermelho brilhava de suor, e seus olhos inchados mal conseguiam se manter abertos. O choro que antes ecoava na praça agora era apenas um soluço fraco, um som de exaustão, como se suas forças estivessem se esvaindo. O ar quente dentro do carro era visível, uma prisão invisível, sufocante. Alice cobriu a boca com a mão. Isso não pode estar acontecendo. Por um segundo que pareceu uma eternidade, sua mente congelou. 1000 pensamentos atropelaram-se dentro dela. Quem deixaria um bebê ali? Por quanto tempo ele estava preso? E se fosse tarde demais? Então, como um estalo, a urgência tomou conta de seu corpo. A bandeja de doces quase caiu ao chão quando Alice girou nos calcanhares e disparou em direção à banca de Elias. Seu coração batia tão forte que parecia ensurdecedor. "Seu Elias!" gritou, a voz trêmula e quase rouca de desespero. O jornaleiro ergueu os olhos, surpreso com a agitação da menina. "O que foi, menina?" Alice apontava para o carro, as palavras tropeçando umas nas outras. "Tem um bebê lá dentro. Ele está preso. Ele não consegue respirar." O rosto do jornaleiro se contraiu. Ele largou os jornais, esquecendo-se completamente de sua organização meticulosa, e caminhou apressado na direção do veículo. Assim que chegou perto, Alice viu sua expressão endurecer. E então ele murmurou algo que fez um calafrio percorrer a espinha da garota. "Isso não pode esperar."
O destino estava prestes a mudar. Alice sabia que aquele momento não era um simples acaso. Algo maior estava em jogo, e ela ainda não fazia ideia do que estava por vir. O tempo parecia desacelerar. O calor era sufocante. As vozes da praça se tornavam murmúrios distantes, e tudo que Alice conseguia ouvir era o som irregular da respiração do bebê dentro do carro. Seu peito subia e descia de forma errática. Seus pequenos braços se moviam fracamente, como se até o esforço de chorar tivesse se tornado impossível. Meu Deus, murmurou Elias, a voz carregada de uma gravidade que Alice nunca ouvira antes. Ela queria fazer algo. Queria abrir a porta, pegar o bebê e tirá-lo dali imediatamente. Mas o vidro estava fechado e a maçaneta trancada. Sua mente pulsava, com um único pensamento. Ele está preso, ele está preso, ele está preso. Elias puxou a gola da camisa, o suor escorrendo de sua testa. Seus olhos percorreram a praça, buscando alguém, qualquer pessoa que pudesse ser o responsável por aquele carro. Nada. O casal sob a árvore continuava conversando, alheios ao desespero que tomava conta do outro lado da praça. A criança, que brincava na calçada, chutava sua tampinha sem olhar para os lados. Até o próprio vento parecia ter desaparecido, como se a cidade inteira estivesse presa em uma bolha de calor e inércia. Alice sentiu as mãos começarem a tremer. Seu coração martelava contra o peito, com uma intensidade sufocante. Ele precisa sair dali, Elias. A voz dela saiu embargada, os olhos ardendo com a pressão das lágrimas. O jornaleiro não respondeu de imediato. O olhar dele estava fixo, no bebê, sua mandíbula cerrada. Alice podia ver os músculos de seu pescoço se tensionarem antes que ele murmurasse: "Vou quebrar o vidro." A frase foi dita sem hesitação, como uma sentença irrevogável. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que era a única opção, mas de alguma forma, ouvir aquilo em voz alta fez a realidade se tornar ainda mais aterrorizante. "Com o quê?" ela perguntou, engolindo em seco. Elias franziu a testa, o olhar correndo pelo entorno. Ele não tinha nada em mãos, nenhum objeto que pudesse quebrar o vidro. O carro, um modelo mais antigo, provavelmente tinha um vidro resistente. Nada que uma pancada leve fosse capaz de estilhaçar. Então ele olhou para Alice. "Corre até a loja do Jorge e pega um martelo. Rápido!" Alice não precisou ouvir 2 vezes. Suas pernas disparam sozinhas antes mesmo que sua mente registrasse o movimento. Correu como nunca antes, os pés chutando o chão de pedra quente, sua respiração curta e irregular. O calor pesava sobre seus ombros como uma âncora, mas ela ignorou. Quando chegou à pequena loja de ferramentas na esquina, empurrou a porta, de vidro com força, fazendo o sino acima tilintar com violência. Jorge, um homem robusto, de bigode espesso e rosto marcado pelo tempo, olhou para ela surpreso. "Alice? Que foi, menina?" Ela se apoiou no balcão, tentando recuperar o fôlego. "Preciso de um martelo", arfou. "Agora." Jorge franziu o senho. "Um martelo? Pra quê?" Alice sentiu o desespero subir pela garganta como um incêndio. "Tem um bebê preso num carro. Ele tá sufocando." O rosto de Jorge endureceu no mesmo instante. Sem fazer mais perguntas, virou-se para trás, pegou um martelo de cabo firme e entregou a ela. "Vai, menina! Depressa!" Alice agarrou a ferramenta e disparou de volta para o carro. Seu peito queimava, seus pulmões gritavam por ar, mas nada. Importava além do bebê. Quando chegou, Elias já estava de pé ao lado do carro, tenso, os olhos fixos no pequeno corpo preso lá dentro. "Aqui!" gritou Alice, estendendo o martelo para ele. O jornaleiro pegou o objeto sem hesitar. O mundo ao redor parecia segurar a respiração. E então, com uma força surpreendente para um homem de sua idade, Elias ergueu o martelo e o lançou contra o vidro lateral do carro. Crash! O som do vidro estilhaçando ressoou pela praça, fazendo alguns curiosos se virarem para ver o que acontecia. Pedaços reluzentes voaram pelo ar
e caíram sobre o chão quente como pequenas facas de cristal. Alice não esperou. Assim que o vidro cedeu, enfiou os braços pelo buraco, sentindo pequenos cortes quando os cacos arranharam sua pele. Ignorou a dor. Seus dedos encontraram o corpo do bebê, quente como brasa, e ela o puxou com cuidado, sentindo seu peso frágil e trêmulo contra o peito. O bebê soluçou fracamente. Estava mole, seu rostinho vermelho como uma chama. Sua respiração vinha em pequenos arremates curtos, como se estivesse se esforçando para encontrar oxigênio. Alice sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele está muito quente, gritou desesperada. Elias tocou a testa da criança e soltou um palavrão baixinho. Temos que levá-lo ao hospital. Agora. Alice segurou o bebê contra si, protegendo-o do sol abrasador. O coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir. No Fusca. Rápido! Elias ordenou, já correndo para abrir a porta de seu velho carro azul. Alice se sentou no banco do passageiro, segurando o bebê com cuidado, e sentiu o veículo tremer quando Elias girou a chave na ignição. O motor roncou, tossiu, e então pegou. Com um rangido alto dos pneus contra o asfalto quente, o Fusca avançou pelas ruas da cidade. Elias dirigia como se cada segundo fosse uma questão de vida ou morte, porque era. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Alice olhou para o bebê nos seus braços. Fica comigo, sussurrou sua voz embargada. Por favor. O bebê soluçou de novo, sua respiração curta e incerta. Alice sentiu o medo rastejar por sua espinha. No fundo, uma voz sussurrava dentro dela, algo que ela não queria admitir. E se for tarde demais? O motor do Fusca roncava como um animal velho e teimoso, protestando contra a velocidade que Elias forçava. O carro vibrava tanto que Alice temia que ele desmontasse a qualquer momento, mas aquilo não importava. Nada importava além do bebê, em seus braços. O pequeno corpo febril repousava contra seu peito, tão quente que parecia uma brasa viva. Ele não chorava mais, apenas soltava pequenos gemidos, sua respiração fraca e superficial, como se cada suspiro exigisse um esforço. Descomunal. Fica comigo, por favor. Alice sussurrou, sentindo a garganta apertar. O medo rastejava por seu corpo como um veneno. O bebê estava quente demais, a pele úmida de suor. Seus olhos, que antes piscavam vagamente, agora se fechavam mais tempo do que deveriam. E se ele parasse de respirar? Elias, vai mais rápido! A voz dela saiu trêmula, quase um soluço sufocado. Tô indo, menina. Esse carrinho tá dando tudo que tem. O velho jornaleiro segurava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. O suor escorria pela lateral do seu rosto, misturando-se à poeira acumulada ao longo do dia. Ele desviava dos carros com precisão, avançando nos sinais vermelhos sem hesitar. Mas a cidade parecia uma armadilha. O trânsito se esticava como uma cobra preguiçosa, os carros se arrastando no calor escaldante. Cada freada brusca do Fusca era um golpe de desespero no peito de Alice. E então, o som inconfundível de uma sirene cortou o ar. Alice arregalou os olhos ao ver o reflexo azul do giroflex piscando no retrovisor. Droga! Elias murmurou, apertando os dentes. O carro da polícia se aproximou rapidamente, fechando o Fusca. O som das sirenes parecia explodir dentro da cabeça de Alice. Eles não podiam parar. Não agora. Elias desacelerou com um resmungo de frustração, puxando o Fusca para o acostamento. Assim que o carro parou, a porta da viatura se abriu, e um policial alto, de farda impecável e expressão severa, saiu apressado, pousando uma mão, firme sobre o coldre da arma. O senhor sabe que ultrapassou 2 sinais vermelhos e está dirigindo em alta velocidade? A gente tem uma emergência. Elias rebateu exasperado. Antes que Alice pudesse sequer pensar, abriu a porta do carro e saiu correndo na direção do policial, segurando o bebê contra o peito. Ele precisa de ajuda, gritou, a voz trêmula. Ele estava preso. Num carro fechado no sol. Ele está desmaiando. Por favor,
A gente precisa ir para o hospital. O policial, que parecia pronto para dar uma bronca em Elias, travou no lugar. Seus olhos pousaram no bebê e, por um momento, Alice viu a dureza em seu rosto se dissolver. Ele pegou o rádio preso ao ombro e falou rapidamente. Aqui é a unidade 107. Temos uma emergência pediátrica. Precisamos de escolta até o hospital. Mais próximo. A resposta veio em segundos. Confirmado, unidade 107. Procedam com a escolta. O policial virou-se para Elias, agora com urgência na voz. Sigam a gente. A viatura girou sobre os pneus e disparou pela avenida, abrindo o caminho com sua sirene estridente. Elias agarrou o volante e acelerou o Fusca atrás deles. Alice manteve os olhos grudados no bebê. O peito do pequeno subia e descia de forma lenta, irregular. Aguenta firme. Ela sussurrou. A gente tá chegando. A cidade parecia se mover em câmera lenta. Cada quarteirão parecia maior do que o normal. Cada semáforo demorava uma eternidade para ficar verde. Alice sentia os segundos escorrendo, como areia entre os dedos, e tudo o que podia fazer era segurar aquela criança e torcer para que ainda houvesse tempo. Então, finalmente, o hospital apareceu. A viatura entrou bruscamente na área de emergência, e Elias estacionou ao lado, parando com um solavanco. Alice não esperou. Ela abriu a porta e disparou para dentro do hospital, segurando o bebê como se sua própria vida dependesse disso. O ar-condicionado gelado bateu em sua pele quente, mas ela mal percebeu. Ajuda! Precisamos de ajuda! Gritou, sua voz cortando o silêncio do saguão. Por um segundo, nada aconteceu. O mundo parecia imóvel. Então, como se o tempo tivesse sido destravado, enfermeiros e médicos se viraram ao mesmo tempo. 2 deles correram em sua direção. O que aconteceu? Uma enfermeira perguntou, pegando o bebê dos braços de Alice. Ele estava preso em um carro fechado no sol. Alice respondeu, sua respiração ofegante. O médico que acompanhava a enfermeira trocou um olhar rápido com ela. Hipotermia e exaustão térmica são possibilidades. Leve-o imediatamente para a pediatria. Alice sentiu os braços leves, como se algo essencial tivesse sido arrancado dela. A criança foi levada pelos corredores brancos e frios do hospital, e Alice ficou ali, no meio do saguão, com o peito subindo e descendo em respirações curtas e irregulares. Elias se aproximou e pousou uma mão firme em seu ombro. Eles vão cuidar dele agora. Mas Alice não conseguia responder. Tudo o que podia fazer era ficar ali, esperando, ouvindo o eco dos próprios pensamentos. Foi então que a porta do hospital se abriu novamente. 2 policiais entraram, suas expressões impassíveis. Caminharam diretamente na direção de Alice e Elias. Vocês são os responsáveis pelo resgate? Perguntou um deles, puxando um pequeno bloco de anotações. Alice sentiu o estômago se revirar. Sim. Sua voz saiu mais fraca do que esperava. O policial fez uma anotação rápida, trocou um olhar com o médico e depois voltou-se para Alice. Precisamos que nos contem tudo o que aconteceu. Alice piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo! Repetiu. O policial assentiu. O bebê está bem agora, mas precisamos descobrir quem o deixou naquele carro. E o mais importante. Ele estreitou os olhos. Precisamos saber se isso foi um acidente ou algo muito pior. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Alice. Ela pensou no bebê. Pensou no silêncio assustador que ele fez quando o puxou do carro. Pensou no tempo que levou para encontrá-lo. Pensou no que teria acontecido se tivesse passado direto. Então, percebeu algo. Aquele bebê não foi esquecido. Alguém o deixou ali de propósito. E se ela estivesse certa, o perigo ainda não tinha acabado. O hospital estava silencioso, mas Alice sentia como se o ambiente estivesse carregado de eletricidade. O ar gelado do ar-condicionado batia contra sua pele suada, criando um contraste que a fazia tremer, mesmo que não fosse de frio. Era algo mais profundo. As palavras do policial ainda ressoavam dentro dela.
Precisamos saber se isso foi um acidente ou algo muito pior. Alice queria acreditar que havia sido um acidente, que alguém, de alguma forma, apenas cometeu um erro terrível. Mas, no fundo, uma voz insistente sussurrava que não havia sido assim. Ela olhou para Elias, que permanecia ao seu lado, calado. O jornaleiro mantinha uma postura tranquila, mas Alice percebeu seus olhos estreitados, sempre atentos, sempre observando. Ele já vira muita coisa na vida, e seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. O policial ajustou o peso de um pé para o outro e suspirou, fechando o bloco de anotações. Já verificamos as câmeras de segurança ao redor do hospital. Alice sentiu um arrepio na espinha. E então? Viram alguém vindo atrás do bebê? O policial hesitou por um segundo antes de responder. Não. O coração de Alice acelerou. Como assim? O policial coçou a lateral da cabeça, como se organizasse seus pensamentos antes de falar. Se alguém percebeu que a criança foi resgatada, ainda não se manifestou. Ninguém veio perguntar. Nenhum telefonema. Nada. Alice sentiu a boca secar. Isso quer dizer que ninguém quer ele de volta? O policial suspirou. Ou que quem quer não pode aparecer. Essas palavras pairaram no ar como um veneno invisível. Alice cruzou os braços, tentando controlar os pensamentos acelerados dentro de sua mente. Isso não faz sentido. Se fosse um esquecimento, os pais já estariam ali, desesperados. Mas não havia ninguém. E então, um pensamento perigoso se insinuou dentro dela. E se aquele bebê não tivesse sido esquecido, mas abandonado? A ideia fez seu estômago se revirar. Ela olhou para o corredor branco e silencioso, onde o bebê estava sendo tratado. Ele não tinha ninguém. Um sentimento que ela não sabia nomear tomou conta dela. Um instinto feroz, protetor. Ninguém ia tirá-lo dali sem uma boa explicação. Ela se virou novamente para o policial. E se alguém aparecer? O homem inclinou levemente a cabeça. Se alguém vier atrás dele, vamos precisar verificar tudo. Documentos, identidade, histórico, qualquer coisa que indique se a criança estava segura. Alice sentiu um nó na garganta. E se essa pessoa mentir? O policial segurou a respiração por um segundo antes de responder, seu olhar firme. Muita gente mente. Alice não sabia por quê, mas sentiu um arrepio no instante em que ele disse aquilo. E então, a porta do hospital se abriu. Alice se virou no mesmo instante, e seu coração falhou uma batida. Um homem estava ali. Ele não parecia desesperado. Não olhava ao redor com urgência, não corria até os enfermeiros exigindo notícias da criança. Pelo contrário. Seus olhos varreram o lugar como um predador examinando um território. Seu rosto era magro e pálido, a barba mal feita. Vestia uma camisa jeans surrada, levemente amarrotada e calças escuras com vincos mal passados. Mas o que mais incomodou Alice não foi sua aparência, foi o seu jeito de andar. Cada passo era medido, cuidadoso, como se ele tivesse pensado exatamente como se mover antes de entrar ali. E então, ele a viu. Seus olhos pequenos e afundados cravaram-se nela. Alice sentiu algo gelado subir pelo seu corpo. Não havia surpresa ali. E então, o homem sorriu. Não era um sorriso comum. Não havia calor nele. Era um gesto mecânico, como se seu rosto soubesse o que fazer, mas seus olhos não soubessem como acompanhá-lo. O policial deu um passo à frente, sua mão pairando instintivamente sobre o coldre da arma. Boa tarde. Posso ajudá-lo? O homem pigarreou antes de responder. Vim buscar meu filho. Aquela frase bateu em Alice como um golpe invisível. O policial manteve a expressão impassível. E você é? O homem apertou os lábios por um instante. Depois enfiou a mão no bolso e puxou um envelope surrado. Ramiro? Alice sentiu a pulsação acelerar. Ramiro. O nome soava áspero em seus ouvidos. O policial pegou os papéis e começou a examiná-los. Alice observava cada movimento daquele homem, cada pequena expressão.
Ele parecia impaciente. Suas mãos nunca ficavam paradas por muito tempo. Ele mexia nos bolsos, coçava o pescoço, desviava o olhar. Ele evitava olhar diretamente nos olhos do policial. Alice engoliu seco. Algo estava errado. Ramiro virou-se levemente para ela. Você, que encontrou meu filho, não foi? Sua voz era surpreendentemente calma, calma demais. Alice sentiu a espinha enrijecer. Ela assentiu lentamente, sem tirar os olhos dele. Ramiro sorriu novamente. Devo agradecer. E então, ele inclinou ligeiramente a cabeça para o lado. Apenas um detalhe. Um gesto quase imperceptível. Mas Alice viu. Ele a estudava. Como se quisesse entender o que ela sabia. O policial fechou o envelope com um estalo e o segurou contra o peito. Vamos precisar confirmar esses documentos. Ramiro ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Confirmar? Eu já trouxe tudo certo. Mesmo assim, precisamos de um tempo para verificar as informações. Ramiro ficou em silêncio por um momento. Alice viu a tensão em seus dedos quando ele cruzou os braços. E então ele disse: Eu só quero meu filho. Sua voz tinha um peso, como se quisesse testar até onde poderia pressionar. O policial manteve-se firme. E vamos garantir que ele esteja seguro. Alice sentiu um nó na garganta. Ramiro permaneceu quieto por alguns segundos, como se decidisse mentalmente quais palavras usaria a seguir. Então, ergueu as mãos em um gesto de rendição. Certo. Façam o que precisam fazer. Eu espero. Mas Alice sabia que ele não estava tranquilo. Ela via nos olhos dele. Ramiro não era o pai daquele bebê. E se ele estava mentindo sobre isso? O que mais ele estava escondendo? O tempo parecia se arrastar no hospital. Cada minuto era uma eternidade para Alice, que não conseguia tirar os olhos de Ramiro. Ele se sentou em uma cadeira no canto do saguão, cruzando as pernas e olhando para o relógio de vez em quando, como se estivesse apenas esperando um ônibus, e não o filho que supostamente havia deixado trancado em um carro sob o sol escaldante. Alice sentia um frio na espinha que o ar-condicionado do hospital não conseguia explicar. Ela se aproximou de Elias, que ainda estava ao seu lado, e sussurrou. Algo está muito errado, Elias. Ele não parece um pai. Elias franziu a testa, seus olhos experientes observando Ramiro com atenção. Concordo, mas não podemos fazer nada até que os policiais terminem a verificação. Alice apertou os punhos, sentindo a impotência tomar conta dela. Ela queria fazer algo, qualquer coisa, para proteger aquele bebê. Mas o que poderia fazer? Era apenas uma garota vendendo doces na praça, não uma detetive ou uma heroína. Enquanto isso, os policiais conversavam em voz baixa com os funcionários do hospital, verificando os documentos de Ramiro. Alice não conseguia ouvir o que diziam, mas via a expressão séria em seus rostos. Algo não batia. De repente, a porta do corredor que levava à pediatria se abriu, e uma enfermeira saiu, segurando uma pasta. Ela se aproximou dos policiais e começou a falar em voz baixa. Alice viu os olhos dos policiais se estreitarem, e um deles fez um aceno para Ramiro. Senhor Ramiro, pode nos acompanhar, por favor? Disse o policial, sua voz firme, mas sem hostilidade. Ramiro se levantou, lentamente, como se não estivesse com pressa. Ele ajustou a camisa e seguiu os policiais até uma sala privativa, fechando a porta atrás de si. Alice sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo, Elias? Perguntou, sua voz trêmula. Elias colocou uma mão calmante em seu ombro. Vamos esperar, menina. Eles vão descobrir a verdade. Mas Alice não conseguia esperar. Ela se aproximou da porta da sala e tentou ouvir algo, mas o som era abafado. Então, de repente, a porta se abriu. E Ramiro saiu, seu rosto agora tenso, os olhos brilhando com uma raiva contida. Isso é um absurdo! Ele gritou dirigindo-se aos policiais. Eu sou o pai daquela criança. Vocês não têm o direito de me tratar assim. Os policiais mantiveram a calma, mas Alice viu que eles estavam em alerta. Um deles colocou a mão no coldre da arma, enquanto o outro tentava acalmar Ramiro. Senhor Ramiro,
Precisamos apenas de mais algumas informações. Se você puder nos ajudar... Ramiro não deixou o policial terminar. Ele deu um passo para trás, seus olhos cravados na porta do hospital. Eu não tenho tempo para isso. Eu vou buscar meu filho agora. Ele começou a caminhar em direção ao corredor da pediatria, mas os policiais bloquearam seu caminho. Senhor Ramiro, não podemos permitir que você entre lá até que tudo seja verificado. Ramiro parou, sua respiração pesada. Ele olhou para os policiais, depois para Alice, que estava parada ali, observando tudo. Seus olhos se encontraram, e Alice sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo naquele olhar. Algo perigoso. E então, Ramiro fez algo inesperado. Ele sorriu. Não era um sorriso de alívio ou de gratidão. Era um sorriso frio, calculista. Tudo bem, ele disse, sua voz agora calma, quase suave. Eu entendo. Vocês estão apenas fazendo o seu trabalho. Ele deu um passo para trás, levantando as mãos em um gesto de rendição. Eu vou esperar. Mas não demorem muito. Os policiais trocaram olhares, claramente desconfiados, mas não disseram mais nada. Ramiro se sentou novamente, cruzando as pernas e olhando para o relógio, como se nada tivesse acontecido. Alice sentiu um nó na garganta. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo ruim. Ela se virou para Elias, seus olhos cheios de desespero. Elias, o que a gente faz? Ele não é o pai daquele bebê. Eu sei que não é. Elias colocou uma mão em seu ombro, sua expressão séria. Vamos esperar, Alice. Os policiais vão descobrir a verdade. E se ele estiver mentindo, eles vão prendê-lo. Mas Alice não conseguia esperar. Ela sentia que o tempo estava se esgotando. E então, ela teve uma ideia. Elias, você pode ficar aqui e observar ele? Eu vou ver se consigo descobrir algo. Elias franziu a testa. Alice, isso pode ser perigoso. Eu sei. Mas eu não posso ficar parada. Aquele bebê precisa de ajuda. Elias hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem. Mas tenha cuidado, menina. Alice acenou com a cabeça e se afastou, tentando parecer calma. Ela caminhou até o corredor da pediatria, onde o bebê estava sendo tratado. A enfermeira, que havia saído mais cedo, ainda estava lá, organizando algumas pastas. Alice se aproximou dela, tentando parecer confiante. Desculpe, posso fazer uma pergunta? A enfermeira olhou para ela surpresa. Claro, o que você precisa? O bebê que foi resgatado, ele está bem? A enfermeira sorriu gentilmente. Ele está estável. Estamos monitorando, mas ele parece estar se recuperando. Alice sentiu um alívio momentâneo, mas então continuou. E os documentos do homem que diz ser o pai, eles estão certos? A enfermeira hesitou, olhando ao redor antes de responder em voz baixa. Não posso falar muito, mas há algumas inconsistências. Os policiais estão verificando. Alice sentiu um frio na espinha. Inconsistências? A enfermeira assentiu. Sim. O nome da mãe não bate com os registros que temos. E o endereço que ele deu? Bem, parece que não existe. Alice engoliu em seco. Ela sabia que estava certa. Ramiro não era o pai daquele bebê. Obrigada, ela disse, sua voz quase um sussurro. A enfermeira deu um sorriso triste. Não se preocupe. Vamos cuidar dele. Alice assentiu, mas seu coração estava acelerado. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? E então, ela ouviu um barulho vindo do saguão. Era Ramiro. Ele estava de pé novamente, discutindo com os policiais. Eu não vou esperar mais! Ele gritou, sua voz agora cheia de raiva. Eu vou buscar meu filho agora! Os policiais tentaram acalmá-lo, mas Ramiro estava fora de controle. Ele empurrou um deles e começou a correr em direção ao corredor da pediatria. Alice congelou por um segundo, mas então reagiu. Ela se colocou na frente de Ramiro, bloqueando seu caminho. Pare! Ela gritou, sua voz tremendo, mas firme.
Ramiro parou, surpreso por um instante. Então seus olhos se estreitaram e ele deu um passo em sua direção. Saia do meu caminho, garota, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Alice sentiu o medo subir por sua espinha, mas ela não se moveu. Você não é o pai dele, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Ramiro. Eu sei que não é. Ramiro ficou em silêncio por um momento, seus olhos cravados nela. Então, ele sorriu novamente, aquele sorriso frio e calculista. Você é esperta, não é? Ele disse, sua voz agora um sussurro. Mas isso não vai mudar nada. Ele deu outro passo em sua direção, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os policiais o agarraram, puxando-o para trás. Senhor Ramiro, você está preso, disse um dos policiais colocando algemas em seus pulsos. Ramiro não lutou. Ele apenas olhou para Alice, seu sorriso ainda estampado no rosto. Você vai se arrepender disso, ele sussurrou, antes de ser levado para fora do hospital. Alice ficou parada ali, tremendo, enquanto o coração batia forte em seu peito. Ela sabia que aquela história não tinha acabado. Ramiro não era um homem comum. Ele era perigoso. E então, ela ouviu um choro fraco vindo do corredor. Era o bebê. Alice correu até ele, encontrando-o nos braços de uma enfermeira. Ele estava acordado, seus olhos pequenos e brilhantes olhando para ela. Ele está bem, disse a enfermeira sorrindo. Ele vai ficar bem. Alice sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela pegou o bebê nos braços, segurando-o com cuidado. Você está seguro agora, ela sussurrou, sentindo um peso sair de seus ombros. Mas no fundo, ela sabia que aquela história estava longe de terminar. Ramiro ainda estava por aí, e ele não iria desistir tão fácil. Alice olhou para o bebê, seus olhos cheios de determinação. Eu vou proteger você, ela prometeu, sua voz firme. Não importa o que aconteça. E então, ela sentiu que aquela jornada estava apenas começando.